são as palavras, naquilo que será dito aqui, para que realmente você comece a mudar a sua vida. Nós não precisamos mudar as nossas vidas com grandes mudanças. Nós precisamos dar o primeiro passo, um pequeno passo. Já é o início de uma pequena mudança. E através dessa mudança, você vai abrir para que seja uma grande mudança. Eu creio isso, em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1. Os versículos 1, 3, 6, 9, 11, 14 e o 26. Abra suas Bíblias para que você acompanhe, deixe a sua Bíblia aberta, para que você entenda o que será dito aqui nessa noite. E a palavra de Deus diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E Deus chamou luz o dia, as trevas chamou noite. E passaram-se a tarde e a manhã, e foi o primeiro dia. Versículo 6. Depois disse Deus, haja entre águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das que ficaram por cima, e assim se foi. O versículo 11. Então disse Deus, cubra a terra a vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Versículo 14. E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Versículo 26. E também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que já estejam sobre a terra. Podeis assentar. Queridos, quando eu olho para a criação, eu entendo que Deus, de tudo que Ele fez, de todas as coisas que Ele criou, o homem com certeza é a sua maior obra. E Ele não se arrepende de ter nos criado. E eu quero fazer com que você reflita hoje sobre essa palavra. O que tem feito da sua vida, talvez uma falta de mudança, uma falta de motivação, o que tem atrapalhado você a se desenvolver, a crescer, a prosperar. Talvez você tenha se sabotado e talvez você não tenha noção disso. Talvez você tenha passado desapercebido esses momentos que você talvez tenha trazido maldição para sua casa, para sua família, para aquilo que você tem colocado à sua mão. E a gente vive hoje tão no automático, na nossa constância do nosso dia a dia, o nosso trabalho atarefado, correndo talvez para uma faculdade, para um colégio, ou voltando para o nosso lar e chegando lá, com certeza vai haver queixas, problemas. É um filho que talvez não vá bem na escola, é uma situação que você viveu no trabalho. Mas, queridos, eu quero que você entenda hoje, você pode mudar a sua história, você pode começar a mudar a sua vida, mas talvez você não tenha se atentado para as coisas que você diz, para as coisas que você tem falado. E a nossa boca, ela tem um poder, a nossa palavra, ela tem um poder muito grande. Eu fiz questão de ler o primeiro livro da Bíblia, porque Deus é a nossa referência aqui na sua criação. E em todas as vezes que Deus foi criar algo, a própria palavra diz
que, e disse Deus, e assim se formou. E disse Deus, e houve a criação. E disse Deus, e houve a criação. Queridos, Deus podia piscar os olhos, podia estalar os dedos, mas Ele usou da palavra. Ele quis dizer, Ele quis deixar registrado a sua criação. Porém, nós somos a sua imagem e semelhança, e muitas das vezes nós esquecemos disso. Nós temos poder e autoridade aqui, como diz o versículo 26. Sobre todas as coisas nós temos autoridade. Ele nos formou para que nós tivéssemos autoridade. E eu pergunto a você, o que você tem profetizado sobre a tua vida? Como você tem falado para sua esposa? Como você tem falado, se direcionado aos seus filhos, aos seus amigos? A palavra, ela tem poder para mudar um estado, para mudar o ambiente. E a própria palavra diz, em referência disso, o próprio Deus, Ele falou. Querido, o que você tem falado hoje daquilo que tem te atrapalhado a crescer, ter abundância na sua vida? Palavras que às vezes te desanimam, palavras que às vezes te deixam no chão sem você perceber. Você está falando coisas que isso pode te trazer um malefício. Só que a gente não percebe isso. A gente tem olhado para outros lados e não tem percebido o quanto que isso faz mal. E essa é a primeira mudança que você tem que ter em sua vida. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Porque aquilo que sai da sua boca, você pode motivar, você pode transformar, você pode modificar, você pode trazer bênção, ou você pode trazer maldição. A reflexão é o seguinte, é simples. A mudança vem através de pequenos gestos, e eu quero te convidar nesse primeiro momento a refletir sobre aquilo que você tem falado. Trazer à sua mente coisas que você realmente tem proferido. E sem saber você tem se sabotado. A minha vida tem sido assim, eu não consigo aquilo. Às vezes você pensa em pedir um aumento ao seu patrão e você já vai assim. Ele vai dizer não. Aí eu preciso resolver uma situação dependendo do local, na justiça, eu vou chegar lá e não vou conseguir. Querido, você já está se sabotando antes mesmo de você chegar lá. Profira a vitória, profira que tudo isso vai acontecer, ainda que você não tenha uma saúde plena. Já agradeça a Ele pela saúde plena. Você pode estar atravessando enfermidades dos quais eu sei que tem te trazido tristeza em seu coração, mas já agradeça a Ele pela saúde plena. Porque existe um versículo na Bíblia que fala muito, e o próprio Deus tem feito isso através das suas palavras. Uma coisa poderosa. Talvez a gente não tenha entendido ainda o quão poderoso é estar proferindo coisas boas, trazendo à nossa vida a nossa realidade. Eu estou profetizando que isso vai dar certo. Eu estou profetizando que ele vai se dar bem. Eu quero mudar a minha história hoje. Eu quero começar agora com o que eu estou falando. Dentro da minha casa eu estou xingando. Dentro da minha casa eu não estou falando uma coisa, tudo aqui não presta, isso está quebrado, aquilo outro. E eu te pergunto, como isso pode trazer uma boa mudança? Como isso pode trazer uma mudança de prosperidade se você está sabotando a sua própria casa?
Querido, você pode ter a coisa mais humilde, está funcionando, é aquilo que você tem, agradeça a Deus pelo que você tem. Ah, mas fulano, eu estou aqui na igreja, o fulano lá fora, ele prospera. Irmãos, agradeça pelo que você tem, e agradeça pelo que ele tem também. Olha só o que Romanos 4,17 vai dizer. E eu constituí pai de muitas nações, está falando de Abraão, e ele é nosso pai aos olhos de Deus, e quem creu, e Deus dá vida aos mortos, e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. O próprio Deus está nos ensinando a falar as coisas que ainda não existem, que não são, como se elas já existissem, como se já fossem. Se o próprio Deus me diz isso através da sua palavra, quem sou eu para contradizê-lo? O que eu tenho que fazer é colocar em prática, é colocar isso em prática na minha vida. Mas você tem que dar o primeiro passo, você tem que começar a mudança, e a mudança é através do seu falar, e falar com fé, em nada duvidando. Com certeza vai se manifestar as coisas boas. Nós somos agricultores, irmãos. Nós estamos aqui nessa terra plantando. Aquilo que você planta de bom, você vai colher de bom. É a lei da semeadura. Aquilo que você plantar de ruim, você vai colher de ruim. Isso é fato, é lei universal, não vai mudar. Ah, eu fiz isso, mas só eu que estou fazendo aqui, ninguém viu, o meu vizinho não viu, a minha família não viu. Querido, Deus está vendo. E a transformação, ela vem através de pequenas atitudes, daquilo que você precisa fazer. Eu não estou satisfeito aonde eu moro, irmão, começa a profetizar. Começa a declarar, começa a buscar algo que ainda não é como se já existisse. Trazer a existência, porque a sua palavra tem poder. Eu quero mudar a minha história. Começa com pequenos gestos. Começa dentro da sua casa. Começa deixando de lado pequenos hábitos, coisas que transgridem a sua própria imagem. Não diante dos homens, como eu falei, às vezes a gente está só. E ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Começa mudando, pequeno. Eu achei algo que não me pertence, devolva. Se não te pertence, não é meu, não tem que ficar com ele. Tinha uma carteira, eu identifiquei quem está com dinheiro. Queridos, eu sei que é difícil, mas devolva. E uma das maneiras para a gente entender isso da melhor forma é se colocar no lugar do outro. Imagina, você trabalhou um mês inteiro, recebe o seu salário e perde a sua carteira, com um cartão de crédito, e uma pessoa acha e vai fazer arruaça, e vai usar o teu cartão de crédito, todo o seu dinheiro, e você, puxa vida, porque a pessoa não achou e não me devolveu. Então, uma das maneiras que nós temos também de começar a mudar, é se colocar no lugar do outro. Antes de falarmos mal de alguém, de apontar, de maldizer, se coloca no lugar daquela pessoa, verifica, seja imparcial, procure entender a situação, para que você não julgue de forma errada, para que você tenta entender realmente o contexto. Às vezes a gente julga por um ato, mas um ato não vai demonstrar quem você é, mas num pequeno momento, uma pequena fração de segundo, tudo aquilo que você construiu é jogado por terra. Então entenda, se coloca no lugar do outro. Isso é importante.
Começa a mudar. Começa a pensar diferente. Ah, mas eu já estou com tantos anos, querido, não importa. Não importa. Você pode mudar a sua história. Você pode voltar a estudar. Você pode arrumar um novo emprego. Você pode mudar a sua vida, a vida da sua família. A própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então agora eu quero mudar. Eu parei agora de falar coisas que não são procedentes da parte de Deus, não são positivas. Eu já entendi isso e vou começar a praticar. Agora eu entendi que eu preciso aumentar a minha fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Isso a própria Bíblia diz, mas se ela for do tamanho de um grão de areia, já satisfaz ao Senhor, porque ela é verdadeira, ela é simples, e ela traz a realidade. A terceira é se colocar no lugar do outro, antes de tomarmos qualquer atitude. Querida, a nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira. Tem uns que vivem 90, 100 anos. Tem uns que vivem 20, 30, 40. No mal súbito, a nossa vida se foi. E a minha pergunta para você é: o que você tem construído? Para você, para sua família? Qual o legado que você tem deixado para o teu filho? A mudança depende de nós, de cada um de nós. Eu sei que a mudança, ela é, assim, difícil, você reverter algumas coisas, trazer à tona uma realidade, mas quando você é confrontado, quando você entende algumas coisas, isso começa a trazer a mudança para a sua vida. Uma nova realidade, queridos. Um amigo meu, ele tem um comércio, e ele trabalha ali com a sua esposa, e ele não gosta do lugar, e ele sempre fala mal do lugar, mas eu vejo que a sua esposa está sempre trabalhando com alegria, com gratidão, faça chuva ou faça sol, ela está ali naquele lugar. E eu tive a oportunidade de falar com ele. Como é que Deus pode abençoar a sua casa, o seu lar, se você está maldizendo o seu ganha-pão? Se você está trazendo a própria discórdia entre você e sua mulher, você sustenta a tua família pelo teu trabalho. E ele me disse: você tem razão, eu tenho que começar a mudar esse meu hábito. Às vezes a gente se decepciona com tanta coisa, né, que acontece. Isso desestabiliza a gente, tira a gente do sério. Às vezes a gente está até num caminho bom, a gente começou a mudar, parou de falar, profetizar coisas boas, e vem algo na nossa vida que nos desestabiliza. E a gente dá um passo atrás, e recai, e começa tudo de novo, os velhos hábitos, as palavras malditas. Eu quero dizer que tem que perseverar, querido. Perseverança. Persevera. Essa mudança vai ser boa. Ainda que no início ela seja um pouco difícil, mas ela vai trazer benefícios para você. Creia, se o próprio Deus chama as coisas que não são como se já fossem, e nós somos a sua imagem e semelhança, e Ele nos deu autoridade sobre essa terra, eu creio que você, cada um de nós aqui, tem o poder de mudar a nossa história.
Curva as suas cabeças. Faça uma pequena reflexão agora de tudo que você tem feito de errado, de tudo aquilo que tem te levado para o lado errado, para o lado contrário. Às vezes você tem a oportunidade de falar uma coisa boa e você tem falado coisas erradas. Isso tem te atrasado a sua vida, tem te jogado para um caminho de esquecimento, num caminho de derrota, num caminho de maledicência. Mas agora eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você vai mudar a sua história. Pensa, queridos, agora, nesse momento. É você e Deus. Começa a trazer à tona tudo aquilo que tem minado o seu coração. A palavra diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Trabalhe isso. Começa a contestar isso. Trazer ao seu coração coisas boas. Orar pelo teu vizinho. Orar até pelo teu inimigo, se é que você tem algum. E proferir sobre a vida dele boas, coisas boas. Perdoar, perdoa. Perdoa 70 vezes 7, como o próprio Jesus falou. A retidão da falta de perdão vai te adoecer. Libere perdão. Você tem a oportunidade de liberar perdão. Você tem a oportunidade hoje de perdoar. Dia dos Pais é um dia que mexe muito com a gente. E às vezes os nossos genitores não foram tão bons assim. Às vezes a gente culpa os nossos pais pelaquilo que nós somos. Mas eu falo para você que Deus deu a vida a cada um. Você só foi gerado por eles. Ainda que você não tenha tido uma boa educação, não tenha tido oportunidade, perdoa seu pai, sua mãe, seus irmãos. E começa a trazer um renovo para você, uma vida nova. Profetiza. A sua vida começa a partir de agora, dessa mudança, dessa pequena mudança. A sua transformação começa agora. Creia. Creia que Deus vai mover céus e terra através da sua vida. Querido, que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Eu vou orar agora e vou encerrar a minha pregação. Pai querido, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, trazendo essa pequena palavra, Senhor Deus, mas que ela torne poderosa em cada coração aqui presente. Que essa palavra possa trazer transformação, possa trazer, Senhor Deus, mudanças, possa gerar fé, possa tirar os velhos hábitos de dentro da gente como se fossem lixos, como se nós estivéssemos, Senhor Deus, arrumando o nosso armário, o nosso guarda-roupa, e tirando tudo aquilo que não presta, dando arrumação na nossa casa, tirando tudo aquilo que não presta, nós vamos jogar fora, e deixar dentro de nós somente as coisas boas. Eu só vou deixar dentro de mim somente aquilo que vai me trazer vida, esperança, abundância, amor. Oh, queridos, a mudança, ainda que pareça longe, mas comece agora, comece hoje a praticar. A semana está começando. Semana está começando, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos voltar à nossa vida cotidiana. E peça a Deus agora que Ele te liberte, que a sua boca possa proferir coisas boas,
Romanos 4,17 diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Utiliza essa palavra, irmão, para conseguir tudo aquilo que você deseja. Tudo aquilo que deseja o seu coração, Deus vai te abençoar. Mas é necessário mudar. Mudar para prosseguir com uma nova vida. Muito obrigado, Senhor Deus, que agora o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. E que nós possamos, Senhor, agora, através, Senhor Deus, da ceia do Senhor, também estar em comunhão, Pai, contigo. Fica conosco, Pai Santo, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe.